Galera linda e abençoada, o Edmara Martins em mais um vídeo para você bem curtinho, objetivo, para que você aí possa ter um divisor de águas e comece a se mexer para mudar aí a sua vida. O desafio mental de 10 dias. E vamos de frase: o hábito é o melhor dos servos ou o pior dos amos. O hábito é o melhor dos servos ou o pior dos amos. Essa frase é de Nathaniel Emmons, tá bom? Consistência. Não é isso o que todos procuramos? Consistência. Não queremos criar resultados apenas de vez em quando. A marca de um campeão é a consistência. E a verdadeira consistência é estabelecida por nossos hábitos. Então eu tenho certeza de que você já compreendeu a esta altura que não escrevi este livro só para ajudá-lo a fazer algumas distinções. Também não foi projetado para inspirá-lo com algumas histórias ou partilhar com você informações interessantes a serem usadas de vez em quando a fim de criar um pequeno desenvolvimento pessoal. Este livro e toda a minha vida é dedicada a produzir um aumento considerável na qualidade de nossas vidas. Exatamente, gente. Esse livro, ele é inspirado, ele foi dedicado para que você tenha qualidade na sua vida. Isso só pode ser realizado por meio de um novo padrão de ação maciça. O verdadeiro valor para uma pessoa de qualquer nova estratégia ou habilidade decorre em proporção direta da frequência de seu uso. Como eu já disse, o suficiente, saber o que fazer não é suficiente. Você deve fazer o que sabe. Então, assim, esse capítulo aqui visa ajudá-lo, ajudá-la a instituir hábitos de excelência, os padrões de foco que o ajudarão a ampliar o impacto que tem em si mesmo e nos outros. A fim de levar nossas vidas para o próximo nível. No entanto, devemos compreender que o mesmo padrão de pensamento que nos levou ao ponto em que estamos não nos levarão ao ponto para onde queremos ir. E um dos maiores desafios, tanto em pessoas como em empresas, é o de resistirem à mudança, sua maior aliada, justificando as suas ações com o argumento de que o atual comportamento levou-as ao nível de sucesso, de que desfrutam agora. Então isso é absolutamente verdadeiro, mas um novo nível de pensamento é necessário agora, a fim de experimentar um novo nível de sucesso pessoal e profissional. Para isso, devemos romper de uma vez por todas as barreiras de nosso medo e assumir o controle do foco da mente. Então, os antigos padrões de permitir que a mente seja escravizada por problemas do momento devem ser rompidos para sempre. Em seu lugar, nós devemos estabelecer o compromisso vitalício de focalizar as soluções e desfrutar o processo. Ao longo deste livro, você aprendeu uma profusão de poderes, instrumentos e estratégias para tornar sua vida mais rica, mais plena, mais alegre e excitante. Mas se apenas leu este livro e deixou de usá-lo, é como comprar um novo e potente computador e nunca tirá-lo da caixa, ou comprar uma Ferrari e deixá-la na garagem, acumulando poeira e fuligem. Assim, deixe-me lhe oferecer um plano simples para interromper antigos padrões de pensamento, sentimento e comportamento, um meio que pode ajudá-lo a condicionar as alternativas novas e fortalecedoras e torná-las absolutamente consistentes. Há alguns anos eu me descobri absorvido num padrão de frustração e de raiva. Parecia ter problemas por todos os lados para que me virava. A esta altura, pensar positivamente não figurava no alto da minha lista de soluções. Afinal, eu era inteligente e pessoas inteligentes não fazem as coisas parecerem positivas quando não são. Havia muitas pessoas ao meu redor que concordavam com essa ideia e também se sentiam frustradas com as suas vidas. Na realidade,
Eu era incrivelmente negativo na ocasião. E eu via as coisas piores do que eram. Eu usava meu pessimismo como um escudo. Era um débil. Era uma débil tentativa de me proteger da dor, das expectativas fracassadas. Eu faria qualquer coisa para não ficar desapontado outra vez. Ao adotar este padrão, no entanto, a mesma barreira me evitava a dor, mas também me afastava do prazer. Impedia-me de encontrar as soluções e me encerrava numa tumba de morte emocional, onde nunca, jamais se experimenta por demais. Nem prazer demais, e nem onde se justificam as ações limitadas, com o argumento de estar sendo apenas realista. Então, na verdade, gente, a vida é uma balança. Então, se nós permitirmos virar o tipo de pessoas que se recusam a ver as ervas daninhas e que se enraizam, né, em nosso jardim, as ilusões vão nos destruir. Também destrutivas, porém, são as pessoas que, por medo, constantemente imaginam um jardim invadido pelo mato, sufocado por ervas daninhas irremediáveis. O caminho do líder é de equilíbrio. Ele nota as ervas daninhas com um sorriso, sabendo que a visita delas ao jardim está praticamente encerrada. Porque as avistou e ele pode e vai agir imediatamente para removê-las. Então não precisamos nos sentir negativos por causa das ervas daninhas. São parte da vida, gente. Precisamos vê-las, reconhecê-las, focalizar a solução e prontamente fazer o que for necessário para eliminar sua influência de nossas vidas. Fingir que não existe não vai melhorar as coisas, nem se inflamar em ira por sua presença, nem se deixar dominar pelo medo. A persistente tentativa das ervas daninhas de serem parte de seu jardim é um fato da vida. Trate simplesmente de removê-las. E faça isso num estado emocional de jovialidade. Caso contrário, passará o resto da vida transtornado. Porque eu posso lhe garantir uma coisa, sempre haverá mais ervas daninhas surgindo. E a menos que você queira viver em reação ao mundo, cada vez que problemas aparecerem, você precisa lembrar que elas são de fato uma parte importante da vida. Mantém você vigoroso e forte, atento para o que é preciso fazer para manter o jardim de sua vida saudável e rico. Precisamos praticar esse mesmo tratamento ao limparmos o jardim de nossa mente. Devemos ter a capacidade de notar quando começamos a ter um padrão negativo, sem nos desesperarmos por isso, e também sem ficarmos remoendo, e tratar de romper os padrões, assim que os descobrimos, substituindo-os pelas novas sementes do sucesso mental, emocional, físico, financeiro, espiritual e profissional. Então, como rompemos esses padrões no momento em que eles aparecem? Bem, nós falamos sobre isso nos capítulos atrás, tá bom? Então, você precisa primeiro decidir o que você quer para você romper. Se realmente você deseja ter um senso de paixão, de alegria e controle sobre a sua vida, o que obviamente é o caso, já que está lendo isso agora, já que está ouvindo, né, eu leio isso agora para você, então você precisa saber o que você quer. Segundo, você precisa ter uma alavanca pessoal. Bom, se você está ouvindo todo esse livro e não, né, instituísse novos padrões, não seria um incrível desperdício de tempo você ouvir o que eu estou lendo, né? Em contraste, como vai se sentir ao você usar o que aprendeu aqui para assumir o controle imediato da sua mente, do seu corpo, das suas emoções, das suas finanças e do seu relacionamento? Bom, desde que o seu desejo de evitar a dor e alcançar um prazer intenso o leve a efetuar as mudanças necessárias para conduzir sua vida ao próximo nível agora, a fim de conseguir isso, tá? Outra coisa, interromper o padrão limitador. A melhor maneira que eu conheço para fazer isso é iniciar uma dieta mental. Isso é assumir o controle consciente de todos os seus pensamentos,
por um prazo determinado. Uma dieta mental é uma oportunidade de você eliminar os padrões negativos e destrutivos de pensamento e sentimento que inevitavelmente derivam de viver uma vida de reação emocional e indisciplina mental. Eu me empenhei nessa purificação mental há quase 8 anos e eu descobri que era um processo profundo e muito valioso. Eu deparei com a ideia num pequeno folheto de Emmett Fox, discorria sobre o valor de passar 7 dias sem acalentar nenhum pensamento negativo. A ideia parecia tão poliana, tão absurdamente simples, que a princípio eu achei que todo o conceito era um total desperdício de tempo. Mas à medida que eu fui estudando as regras que ele indicava para purificar o sistema nervoso, sistema mental, comecei a compreender o que podia ser mais difícil do que eu imaginava. O desafio me atraiu e os resultados finais me surpreenderam. Eu gostaria de ampliar o desafio que o Sr. Fox criou em 1935 e expandi-lo como um meio de ajudá-lo a integrar os principais instrumentos de mudança que você aprendeu até agora neste livro, começando hoje mesmo. Aqui está a sua oportunidade de realmente aplicar todas as novas disciplinas que aprendeu nos capítulos anteriores que eu li para você. Meu desafio para você é o seguinte. Eu adoro um desafio, viu, gente? Durante os próximos 10 dias, a partir de agora, assuma o controle total de suas faculdades mentais e emocionais, decidindo nesse momento que não vai se entregar nem remoer pensamentos ou emoções áridos por 10 dias consecutivos. Não parece fácil e tenho certeza que você poderia ser. Mas as pessoas que começam se surpreendem com frequência ao descobrirem quantas vezes seu cérebro se empenha em pensamento improdutivo, temeroso, preocupado ou destrutivo. Por que devemos nos permitir tantos padrões mentais e emocionais que criam tensões desnecessárias em nossa vida? Eu já fiz essa pergunta, tá, gente? A resposta é simples. Pensamos que isso ajuda. Muitas pessoas vivem no estado de preocupação a fim de consumir esse estado. Costumam focalizar e se fixar no pior roteiro possível. Por que fazem isso? Porque elas acreditam que tal atitude os levará a fazerem alguma coisa, a entrarem em ação. Mas a verdade é que a preocupação geralmente deixa a pessoa no estado emocional de extrema aridez. Não nos fortalece para entrar em ação e tende a nos deixar sufocado pela frustração ou pelo medo. Contudo, usando alguns dos instrumentos mais simples neste livro, você pode mudar o seu estado preocupado imediatamente ao focalizar uma solução. Então pode, olha só, fazer a si mesmo uma pergunta melhor, como: o que eu preciso fazer neste momento para melhorar a situação? Ou pode mudar o seu estado pela mudança do vocabulário que você usa para descrever as sensações que experimenta, de preocupado para um pouco apreensivo, que é o que eu estou hoje, né? Eu estou apreensiva com a recuperação do César que está na UTI, então eu estou muito apreensiva, muito mesmo. Bom, em suma, se você decidir aceitar, né, seu desafio de 10 dias, o que significa? Que você se comprometeu a se colocar e a se manter num estado intensamente positivo. Não importa o que possa acontecer, tá? Significa que, se de repente você se descobrir em qualquer estado emocional árido, vai no mesmo instante mudar a sua filosofia, o seu foco para o estado fértil, independente dos seus desejos no momento. Então, por exemplo, se alguém faz alguma coisa que você acha destrutiva ou até mesmo odiosa com você, e você começa a se descobrir com raiva, você deve imediatamente mudar, né, esse seu estado emocional, apesar da situação, durante esses 10 dias consecutivos, tá? Mais uma vez, você precisa se lembrar de que só você dispõe de diversas estratégias para mudar o seu estado. Você pode fazer a si mesmo uma pergunta mais fortalecedora, como: o que eu poderia aprender com isso? Ou: o que é ótimo nessa situação
e o que ainda não é perfeito? Essas perguntas o levarão a estados férteis, nos quais encontrarão soluções em vez de ficar remoendo e aprisionado no ciclo de raiva e de frustração crescentes. Por quantos outros meios você poderia mudar o seu estado se estivesse realmente empenhada? Lembre-se de que nosso objetivo não é ignorar os problemas da vida. Foque nisso, gente. O objetivo aqui não é você ignorar os problemas que você tem na sua vida, mas sim o de nos colocarmos em melhores estados mentais e emocionais nos quais poderemos não apenas encontrar soluções, mas também agir com base nelas. Essas pessoas que focalizam o que não podem encontrar se tornam permanentemente enfraquecidas. E é verdade que não podemos controlar o tempo, a chuva e outros caprichos, mas podemos ajeitar as velas de um jeito que nos permita determinar a direção. Então, quando eu pensei em fazer a dieta mental de Fox, eu achava que permanecer positivo me seria prejudicial. Afinal, já fora positivo no passado e minhas expectativas não se haviam consumido. Eu sentia-me arrasado. Ao final, porém, eu acabei descobrindo que pela mudança do foco, eu era capaz de assumir mais controle da minha vida, evitando o estado problemático ao focalizar no mesmo instante a solução. Meus pedidos para uma resposta interior eram logo atendidos quando me encontrava num estado fértil. Cada pessoa bem-sucedida que eu conheço partilha a capacidade de permanecer concentrada, lúcida e vigorosa em meio a tempestades emocionais. Como conseguem isso? Gente, eu vou ler outra vez. Cada pessoa bem-sucedida que eu conheço, e que eu conheço também, tá? Partilha a capacidade de permanecer concentrada, lúcida e vigorosa em meio a tempestades emocionais. Como que elas conseguem isso? Você já se perguntou? A maioria tem uma regra fundamental que eu vou compartilhar com vocês aqui. Na vida, jamais gaste mais de 10% do seu tempo com o problema e consuma pelo menos 90% do seu tempo com a solução. Ainda mais importante, não se aflija por pequenas coisas e lembre-se de que tudo é coisa pequena. Então, se você decidir que vai aceitar meu desafio de 10 dias, e eu tenho a impressão de que você aceitará já que você chegou, até esse ponto aqui da minha leitura, então eu compreendo que pelos próximos 10 dias você vai consumir 100% do seu tempo em soluções e nenhum tempo com os problemas. Exatamente isso. Vou repetir para você. Olha só, então eu tenho a impressão de que você aceitou porque você está aqui até agora, ouvindo o que eu estou a dizer. Então você vai consumir 100% do seu tempo na solução, sempre em soluções. E nenhum tempo com os problemas que você tem. Mas isso não fará com que os problemas se agravem. Se eu não me preocupar com os meus problemas, não é possível que escapem ao meu controle? Eu duvido muito. E eu também. 10 dias a focalizar apenas as soluções, o que é maravilhoso na vida, o que dá certo e como é afortunado não agravarão seus problemas. Mas esses novos padrões podem torná-lo tão forte que é possível que desapareça o que você antes julgava um problema, à medida que assumir a nova identidade de um ser humano determinado e alegre. Há 4 regras simples, mais importantes para esse desafio de 10 dias. Assim, se você aceitá-lo, lembre-se do seguinte. Nós vamos colocar aqui as regras do jogo. A regra número 1. Nos próximos 10 dias consecutivos, tá, gente? Recuse-se a remoer qualquer pensamento ou sentimento árido. Recuse-se qualquer indulgência com perguntas enfraquecedoras ou vocabulários ou metáforas desvitalizadoras. Regra 2. Quando você perceber e começar a pensar
e a focalizar o negativo, e você pode ter certeza de que isso vai acontecer. Use imediatamente as técnicas que você aprendeu aqui para redirecionar o foco para um estado emocional melhor. Especifique, use as perguntas de solução de problemas como sua primeira linha de ataque, por exemplo. O que há de sensacional nisso? O que ainda não é perfeito? Lembre-se de que ao formular uma pergunta assim, o que ainda não é perfeito, você está pressupondo que as coisas serão perfeitas. Olha que incrível. Isso mudará o seu estado. Não ignora o problema, mas mantém você no estado certo, no estado positivo, enquanto você identifica o que precisa ser mudado. Além disso, prepare-se para o sucesso todas as manhãs durante os próximos 10 dias, fazendo as perguntas de poder matutinas. Pode formulá-las antes de sair da cama ou enquanto toma um banho de chuveiro, mas não deixe de fazê-las imediatamente. Isso o focalizará todos os dias ao despertar, na direção de consolidar padrões mentais e emocionais. Ao final do dia, use as perguntas de poder noturno, os quais outras perguntas que achar que o deixarão num estado sensacional antes de dormir. E a regra 3, durante os próximos 10 dias consecutivos, cuide para que todo o seu foco na vida esteja nas soluções e não nos problemas. No instante em que perceber um possível desafio, focalize imediatamente qual pode ser a solução. E a regra número 4. Se sofrer um retrocesso, isto é, se por acaso você se descobrir a se entregar ou remoer um pensamento ou sentimento árido, não se desespere. Não há problema com isso, desde que você mude no mesmo instante. Mas se continuar a remoer pensamentos ou sentimentos áridos por um prazo considerável, você deve esperar até a manhã seguinte e reiniciar os 10 dias. O objetivo deste programa é de 10 dias consecutivos sem acalentar ou remoer qualquer pensamento negativo. Este processo de reinício deve ocorrer independentemente dos dias consecutivos em que você já realizou a tarefa. Então você pode se perguntar assim: por quanto tempo eu posso, focalizar o negativo antes que seja considerado remoer? Para mim, 1 minuto de foco contínuo com alguma intensidade emocional ao que é errado já constitui remoer. Exatamente. Então, 1 minuto é tempo mais do que o suficiente para nos controlarmos e criarmos uma mudança. Com toda certeza, você saberá se está sendo negativo em relação a alguma coisa num prazo de 20 a 40 segundos. E se eu fosse você, no entanto, eu daria a mim mesmo um máximo de 2 minutos para perceber o desafio e começar a mudar o seu estado. 2 minutos, sem dúvida, é o suficiente para você identificar que se encontra num estado negativo. Então você precisa romper o padrão. Se permitir que se prolongue por 5 minutos ou mais e descobrirá que o desafio mental não cumprirá sua função. Em vez disso, aprenderá apenas a descarregar as suas emoções mais depressa. O objetivo aqui, gente, é resolver o problema no nascedouro, antes mesmo que você entre no estado emocional negativo. Então, quando experimentei esse exercício pela primeira vez, depois de 3 dias, eu me senti com raiva por algum motivo. E eu me permiti por 5 minutos as emoções negativas antes de perceber o que fazia. Então eu tive de começar tudo de novo. E na segunda tentativa, eu esbarrei em alguns tremendos desafios. E no 6º dia, mas a essa altura já estava determinado. Não recomeçaria tudo de novo. Por isso eu descobri-me a focalizar imediatamente a solução. Então o benefício, gente, como você pode imaginar, não foi apenas permanecer na dieta mental, mas também o de recomeçar a me condicionar para um padrão tremendo e vitalício, de permanecer
num estado mental positivo, mesmo quando havia desafios ao meu redor, e focalizar a maior parte da minha energia nas soluções. Então, até hoje, mesmo quando eu ouço falar em problemas, como você já deve ter notado, eu tenho a tendência a chamá-los de desafios. Eu não fico remoendo e no mesmo instante focalizo como posso converter o desafio numa oportunidade. Primeiro fazemos nossos hábitos, depois nossos hábitos nos fazem. Gente, a leitura desse livro para mim, eu coloquei tudo na minha vida quando eu comecei a minha mudança. E como eu disse uma vez aqui para vocês, a maior mudança na minha vida foi a mim mesma. Que nem hoje, como ele disse aqui, eu aprendi a substituir as palavras. Então eu não tenho problemas, eu tenho desafio. Eu tenho vivido há 33 dias, na verdade acho que hoje já vai para 36 dias, o maior desafio, né? Que é um amigo meu que está na UTI há 36 dias. 36 dias. Então eu só fico focando naquilo que eu espero, que ele saia da UTI, que depois ele vai contar como foi essa viagem dele ficar lá, né, inconsciente, e que eu vou dar muita risada. Então até isso, gente, eu uso esse aprendizado aqui. Porque não adianta eu ficar com uma energia baixa, eu ficar triste, até porque eu realmente creio que Deus, ele pode fazer um milagre, tá? E aqui, nesse capítulo, vocês viram que ele foi bem longo. Se vocês precisarem ouvir novamente, é só vocês irem no meu canal, no YouTube, que tá, na verdade eu tô postando no decorrer, dia a dia, tá? Então, aqui galerinha do YouTube, se vocês já gostaram desse vídeo, já dá um like, compartilha geral e se inscreve aqui no canal e fica aqui para tomar um café comigo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.